Pessoal, a questão 191, 192 e 193, elas possuem a mesma lógica de resolução, porém, as duas primeiras já vieram resolvidas. Então, só para a gente ter uma noção sobre a questão. Dá a informação do seno de x e do cosseno de y e pede para calcular o cosseno de x mais y ou algo do gênero. E diz entre quais ângulos estão o x e o y. Para que serve essa informação? Para a gente saber se naquele quadrante ali, né, no caso essa relação entre os ângulos é para te dizer em que quadrante aquele ângulo está, né? Ele vai te dizer se aquele seno, se aquele cosseno, se a razão trigonométrica que tiver informada, qual é o sinal dela, se ela é positiva ou se ela é negativa. Porque quando eu for usar a relação fundamental, né, porque se eu tenho seno de x, eu consigo calcular o cosseno de x usando a relação fundamental. Porém, a gente precisa saber se esse cosseno vai ser positivo ou negativo. E é através do quadrante que eu consigo determinar isso, tá? Então, aqui é um jogo de aplicar a relação fundamental e depois aplicar a fórmula, tá? Porque quando a gente vai aplicar aqui o cosseno de x mais y, acaba usando o cosseno de x, o cosseno de y, mas aqui só tem cosseno de y. Uso o seno de x e o seno de y. Opa, mas o seno de y também não tem. Então, como eu tenho uma razão aqui referente a x, eu consigo calcular outra através da razão fundamental, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O mesmo eu faço aqui para o y e depois a gente aplica a fórmula, tá? Então, essa é a lógica que a gente usa nas três questões. Como aqui já veio resolvida, né? A 192 também, eu vou pular direto para 193, que ela acaba também fazendo esse papel de resolver as duas anteriores, né? Porque ela pede o seno, o cosseno e a tangente da soma de x e y, tá? Vamos lá. Sabendo que o seno de x é igual a 15 sobre 17, a gente já sabe que na fórmula da soma do seno, do cosseno e da tangente, que vai precisar saber do seno, cosseno e tangente de todos os ângulos aqui informados, então no caso do x e do y. Então eu já vou direto para a relação fundamental para descobrir o valor de cosseno de x. Então, primeiro, usando a relação fundamental, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, a gente vai calcular o cosseno de x. Então, vai ficar 15 sobre 17 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E, portanto, o cosseno de x vai ser a raiz quadrada de 1 menos esse valor aqui, né, que dá 225 sobre 17, eu acho que é 289, deixa eu só confirmar, isso. E aí, a gente tem aqui, tirando o MMC, vai ficar 289 menos 225, que vai dar 64 sobre 289. E aí, tirando a raiz, vai ficar 8 sobre 17. Porém, vamos ver a questão do sinal, né? O x, ele está no primeiro quadrante, né? Ele está entre o 0 e 90 graus. Nesse quadrante, o seno é positivo e o cosseno também. Portanto, realmente dá 8 sobre 17 e não o oposto disso. Então, eu já vou colocar aqui, cosseno de x igual a 8 sobre 17. Eu vou apagar aqui, só para ter um pouquinho de espaço. 8 sobre 17. Segundo passo, eu vou fazer o mesmo processo agora para o y. Então, vai ficar seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. Temos, então, menos 3 quintos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. O cosseno de y, então, vai ser a raiz quadrada de 1 menos o quadrado desse cara, que é 9 sobre 25. Lembrando que é ao quadrado ou dá zero ou dá positivo, né? Quando a gente eleva a 2. Se a base for 0, vai dar 0. Se não for 0, sempre vai dar positivo. Tirando o MMC aqui, vai ficar 25 menos 9, que dá 16. Embaixo continua 25. E isso dá 4 sobre 5. Vamos ver. O y, ele está entre π, que é aqui, e 3π sobre 2. Nesse caso, o cosseno é negativo e o seno também. Então, vai ficar menos essa raiz, menos essa raiz, que dá menos 4 sobre 5. Então, o cosseno de y fica menos 4 sobre 5. Como está pedindo aqui a tangente, né? O terceiro passo eu vou calcular a tangente aqui de cada um dos ângulos para depois a gente só aplicar na fórmula, tá? Então, terceiro passo aqui,
Vamos calcular a tangente do x, que vai ser o seno do x sobre o cosseno do x. O seno do x é 15 sobre 17 e o cosseno 8 sobre 17. Então, a tangente, né, corta o 17 fora, vai ficar 15 sobre 8. Então, vou colocar aqui, tangente, vou botar do lado de cá, tangente de x igual a 15 sobre 8. Agora, eu vou calcular a tangente do y. Quarto passo. A tangente do y vai ser o seno do y sobre o cosseno do y. O seno é menos 3 sobre 5 e o cosseno é menos 4 sobre 5. Menos com menos dá mais, corta o 5 fora, fica 3 quartos. Então, a tangente de y é 3 quartos. Agora que a gente sabe todas as razões de x e y, né, as básicas, a gente consegue calcular, aplicar isso nas fórmulas. Vamos lá, então. Primeiro, né? Esse aqui já é o quinto passo, eu acho que já me perdi aqui nas contas. O seno de x mais y. Utilizando a fórmula, a gente tem seno de x vezes cosseno de y, o sinal se mantém, mais cosseno de x vezes seno de y. Então, teremos seno de x é 15 sobre 17, cosseno de y é menos 4 sobre 5, mais cosseno de x é 8 sobre 17, seno de y é menos 3 sobre 5. Fazendo as multiplicações aqui, a gente tem, eu vou dar uma simplificada, né, para não fazer conta mais aqui. Eu posso cortar esse 5 com o 15, vai sobrar 3, né, que o 15 ele é 3 vezes 5. Então, o 5 eu cortei com o 5 lá de baixo. E só, né? 3 vezes 4 dá 12. E 17, só tem o 17 mesmo, porque o 5 a gente já cortou fora. Negativo, porque tem o menos ali. Mais com menos dá menos. Aqui não dá para cortar nada, então, na verdade, nem ajudou nada a cortar aqui. Não vou nem cortar, porque na hora que tirar o MMC vai voltar para isso. Então, aqui vai ficar menos 60 sobre 17 vezes 5 dá 85, menos 8 vezes 3, 24, sobre os mesmos 85. E aí, tirando o MMC, né, que é o mesmo, vai ficar 85, e aqui em cima, menos 84. Então, o seno de x mais y dá menos 84 sobre 85. Aí, seguindo, vamos para o cosseno de x mais y. A fórmula do cosseno, né, é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, troca o sinal, como é mais, vira menos, seno do primeiro vezes seno do segundo. Fazendo as substituições, o seno de x é 8 sobre 17, o cosseno de y é menos 4 sobre 5, menos o seno de x, que é 15 sobre 17, vezes o seno de y, que é menos 3 sobre 5. Fazendo as multiplicações, fica menos 32 sobre 85, mais, aqui o 85 embaixo, 3 vezes 15, 45. Isso, aqui, 45 menos 32, dá 13 sobre 85. Então, a soma ali, né, o cosseno da soma vai dar 13 sobre 85. E aí, para finalizar, né, a tangente da soma. Não vou fazer a fórmula da tangente. Eu nem precisava, né, na verdade, mas tudo bem. Como eu fiz aqui, calculei a tangente, né, eu vou usar a fórmula da tangente, tá? Mas não precisava. Por quê? Porque se eu sei o seno da soma e o cosseno da soma, a tangente é a divisão dos dois, tá? Então, aqui de maneira rápida, a tangente de x mais y vai ser o seno, que é menos 84 sobre 85, dividido por 13 sobre 85, que é o cosseno. Corta os 85 fora, vai ficar menos 84 sobre 13, tá? Essa é uma opção. Como a gente calculou a tangente, dá para aplicar a fórmula também, tá? Mas aí também não vou alongar mais ainda o vídeo, porque a gente já fez a aplicação ali em outra questão. É só substituir aqui, né? Lembrando que segue o sinal e aqui embaixo não segue o sinal. Espero que tenha ajudado vocês.
e até uma próxima.